pessoal, nosso ponto agora de revisão são as membranas. Nós vimos logo na entrada desse vídeo uma membrana típica que é a membrana plasmática. Vimos em sala de aula que todas as membranas têm uma composição básica que é uma bicamada fosfolipídica e nessa bicamada a gente encontra proteínas inseridas. Existem proteínas que podem ser do tipo transmembranas ou integrais que atravessam os dois lados da membrana, da bicamada lipídica, e existem aquelas proteínas que ficam apenas na periferia, são as chamadas de proteínas periféricas. Vamos visualizar a figura novamente. Observe que fica bem clara a composição fosfolipídica, fazendo uma bicamada para compor essa membrana. E além dessa bicamada fosfolipídica, a gente consegue visualizar as proteínas que fazem parte dessa bicamada. Nesse caso, a gente observa as proteínas integrais. Mas além das proteínas integrais, que atravessam os dois lados da bicamada fosfolipídica de uma membrana, a gente também visualiza o glicolipídio e a glicoproteína. Ambos são componentes do glicocálice. O glicocálice é aquilo que reveste superficialmente as membranas plasmáticas das células, responsável, dentre outras funções, pela adesão celular, pela comunicação celular e sinalização entre células. Muito bem, aí nós vimos que é através das membranas que ocorre a entrada e saída de substâncias, seja de uma célula, seja de uma organela. Nós vimos também que aqueles compostos que são apolares ou hidrofóbicos ou pequenos o suficiente conseguem atravessar livremente a bicamada lipídica. Entretanto, aqueles compostos que são polares ou iônicos ou grandes demais não conseguem atravessar livremente, precisando do auxílio de proteínas. Vamos ver esses transportes que acontecem através das membranas? Vejam só essa figura, a gente identifica a bicamada lipídica e alguns transportes que acontecem por meio dessa bicamada lipídica. Observe que a gente tem dois tipos de transporte, ou ele é passivo ou ele é ativo. Nós vimos que no transporte ativo não há gasto de energia na forma de ATP. Já no transporte ativo, necessariamente ocorre um gasto de energia que é o ATP. Por que ocorre um gasto de energia no transporte ativo? Porque a molécula ou a substância vai se deslocar contra o gradiente de concentração, ou seja, ele vai sair de onde tem pouco para onde já tem muito composto, ou seja, ele vai precisar de energia para fazer esse transporte. Lembre-se que nós vimos dentro de transporte passivo o transporte chamado de osmose. É o transporte realizado pela água, ou seja, é a água, é o solvente que se movimenta de onde tem pouco soluto para onde tem muito soluto. Ele se movimenta sem o gasto de energia na forma de ATP, também caracterizando um transporte passivo. Assim também nós podemos visualizar a difusão simples. A difusão simples acontece quando o soluto, quando o composto é uma molécula apolar, ou seja, ela facilmente atravessa a bicamada lipídica, não precisando da ajuda de proteínas, ao contrário daqueles compostos polares, como por exemplo uma glicose, como por exemplo o sódio, que precisa da ajuda de proteínas. E pela figura a gente identifica como as proteínas se comportam. Ou elas podem formar um canal, ou elas podem formar uma forma de carreador, de modo que atravesse o soluto por entre a bicamada lipídica, tirando onde tem muito soluto para onde tem pouco soluto, realizando assim o transporte passivo. Pelo contrário, faça o transporte ativo, também com auxílio de uma proteína, entretanto, do modo contrário ao gradiente de concentração, saindo de onde tem pouco para onde já tem muito soluto, caracterizando assim um transporte ativo, porque há gasto de energia na forma de ATP. Observe essa figura, nós visualizamos uma proteína carreadora que está fazendo diferentes tipos de transporte. Ele pode ser uniporte quando a proteína transporta apenas um único soluto, mas pode ser também ciporte quando a proteína transporta dois solutos simultaneamente no mesmo sentido. Ou pode ser antiporte quando a proteína transporta dois solutos simultaneamente em sentidos contrários. Quando é mais de um soluto simultaneamente, nós chamamos esse transporte de transporte acoplado. Um exemplo típico do transporte acoplado é o que nós visualizamos nessa figura, onde nós vimos em sala de aula que ocorre o transporte de dois solutos ao mesmo tempo, no mesmo sentido, para dentro de uma célula. Observe, tanto a glicose quanto o sódio estão entrando simultaneamente dentro da célula.
Entretanto, o sódio está realizando um transporte passivo, porque ele tende a entrar passivamente para dentro da célula. Entretanto, o sódio só vai entrar se ele trouxer junto dele a glicose, que, por outro lado, ela já há em muita concentração dentro da célula, que teria que realizar um transporte ativo com gasto de ATP. Entretanto, não vai haver o gasto de ATP porque a glicose vai entrar acompanhada do sódio. E a energia gasta para o transporte da glicose, já que vai ser um transporte ativo contra o gradiente de concentração, vem do transporte do sódio. Logo depois de transporte, nós começamos a ver a comunicação, sinalização celular. E nós vimos que existem tipos diferentes de comunicação entre as células. Vamos observar a próxima figura. Identifique nessa figura os 4 tipos bem claros de sinalização celular. O primeiro deles representados pela sinalização endócrina. Observe que a gente tem uma célula endócrina produzindo o sinal que é o hormônio, que será distribuído pelo sangue para as células-alvo a longas distâncias. Cada célula-alvo que for receber esse sinal, necessariamente precisa ter um receptor proteico para reconhecer esse sinal. Por outro lado, a gente tem também a sinalização do tipo paráquina, onde uma célula sinalizadora produz um sinal que será reconhecido por células-alvo circunvizinhas, ou seja, as células-alvo bem próximas da célula sinalizadora produtora do sinal. Lá embaixo, nós visualizamos a sinalização do tipo neuronal, onde será produzido um sinal pelos neurônios e serão os neurônios que vão transmitir esse sinal para uma célula-alvo. Ao contrário de tudo isso, a gente tem a sinalização dependente de contato, ou seja, a célula sinalizadora produz o seu sinal e vai se encontrar frente a frente com a sua célula-alvo, que necessariamente deve ter um receptor proteico para reconhecer esse sinal. Nós vimos que, dependendo do tipo de sinal, a célula vai elaborar respostas diferentes. E dependendo do tipo de células, as células também vão elaborar respostas diferentes. Observe essa foto, nós visualizamos ela em sala de aula e discutimos a respeito do tipo de resposta que cada tipo de célula vai elaborar. Nós vimos também que se uma célula receber diferentes sinais, ela vai elaborar respostas diferentes. Então, observe, se uma célula recebe o sinal A, B e C, a resposta que ela vai elaborar de acordo com esses 3 sinais diz a ela que ela tem que sobreviver. Por outro lado, quando ela recebe o sinal A, B, C, F, G, ela entende que ela não deve apenas sobreviver, que ela também deve se dividir. Quando ela recebe 5 outros sinais, como A, B, C, D e E, ela não vai se dividir, ela entende que ela deve se diferenciar. Por outro lado, quando uma célula não reconhece nenhum sinal, ela não entende que ela deve fazer nenhum papel, ou seja, a célula simplesmente vai morrer. Então é assim, as células funcionam de acordo com os sinais que elas recebem. E cada célula, para reconhecer o sinal, necessariamente tem que ter um receptor. Seja um receptor de superfície, seja um receptor intracelular. Então, para finalizar nossa revisão, novamente a nossa imagem da bicamada fosfolipídica, que compõe tanto as membranas plasmáticas celulares, como também as membranas das organelas. Bons estudos!